sistema também religioso, mano. Vamos entender bem essa cena. O sistema religioso do Nepal, ele é hinduísta budista, ok? Mais de 80% ele é hinduísta budista. Só em 2008 é que eles abriram as portas para a secularização da própria religião, e aí o cristianismo tem uma pequena percentagem, mas mesmo o cristianismo no Nepal está sujeito a leis muito rígidas que dizem que a conversão não é permitida por lei, ou seja, o indivíduo sai de uma religião, assim, uma religião nativa para entrar numa religião estrangeira. Não existe esse processo de conversão. Então, esse é um desafio muito grande que o cristianismo tem lá. E como vocês sabem, o cristianismo é uma estrutura de engenharia social muito forte. Então, qual é o diferencial de Nepal com Angola? Primeiro, são os princípios da religião hinduísta budista. Os princípios da religião hinduísta budista assentam, por exemplo, em Atma. Atma é uma divindade que basicamente é uma emanação direta do conceito que eles têm de consciência universal. Significa que Atma é um princípio de dignidade, é um princípio de dignidade divina, em que todo indivíduo é visto dentro da perspectiva de dignidade, a dignidade como um elemento inerente à natureza de cada indivíduo, porque cada indivíduo é uma emanação direta dessa consciência universal e dessa consciência cósmica. Sendo assim, a autodeterminação dos indivíduos não depende propriamente do Estado. Agora, quando você olha para a nossa questão da África, islamismo, cristianismo, essas instituições são instituições políticas, porque elas, quando chegarem à África dentro de um processo de dominação. Ok? Então significa que o próprio Estado moderno em África, ele é uma emanação direta, ok, da estrutura jurídica criada pela Igreja colonial. Significa o quê? Em última instância, eu quero te dizer o seguinte: a autodeterminação em África, a autodeterminação dos povos, ela é controlada porque a dignidade, ok, é uma perspectiva do Estado, não uma perspectiva religiosa. É uma perspectiva do Estado, porque se tu olhares bem, o Estado, quem define aquilo que é dignidade para nós é o Estado, e o cristianismo, ele consegue de certa forma isolar essas possibilidades, ok? Por que eu digo em isolar determinadas possibilidades? Uma vez que quem define a nossa dignidade, a nossa Constituição nos diz que o Estado é responsável pela dignidade dos povos, blá blá, essa conversa toda. Não existe nenhum elemento dentro da religião que torna a dignidade no aspecto pessoal do indivíduo, porque quando a tua dignidade depende de ti, ok? O Estado não tem controle sobre a tua autodeterminação, porque você define o que é dignidade para ti, antes do Estado definir o que é dignidade para ti, estás a entender? Então tem um ponto aqui, que é um ponto muito fraturante. Nós em África, que os nossos Estados são Estados coloniais, que tiveram uma fundação dentro da Igreja, e a Igreja é parceira do Estado, significa que as revoluções em África, elas podem acontecer se a Igreja permitir. Por isso é que você vê que a Igreja em África, em Angola e não sei o que, ela está muito dentro dos processos revolucionários, estás a ver? Você vê, foi o Cônego Manuel das Neves, no 4 de fevereiro, tu tens aquela história toda do Cônego Manuel das Neves, que é um padre que conseguiu as armas que entraram em Angola para o 4 de fevereiro, tu tens uma participação ativa da religião dentro da política. O pai do Jonas Savimbi, por exemplo, foi político, não sei o que foi político, todos eles vieram de estruturas cristãs. Por quê? Porque a revolução passou a ser um monopólio da própria igreja, porque o conceito de dignidade da igreja depende exclusivamente de Jesus Cristo e Deus, e esses são e a igreja intermediária direita desses malheiros, estás a ver? Então nós temos uma história que faz com que o nosso espírito revolucionário seja dependente da iniciativa externa, ok? Então isso é um problema, enquanto que em países que têm um sistema religioso hindu, que é um sistema nativo, é um sistema mais operante, esse sistema vai te dizer que o princípio de dignidade depende de você, e que aquilo que é considerado sagrado, você já é uma parte daquilo que é sagrado, estás a ver? Quer dizer, a dignidade primeiro, para você não ter dignidade, você precisa de negar primeiro a divindade interior que existe em ti, esse princípio da divindade interior do Atma, estás a ver? Você precisa de negar isso para você ser dominado.
Agora, nós em África vamos ter muitos problemas, porque nós, quando começamos a entender o papel da igreja no controle da sociedade, porque nós temos, por exemplo, a igreja aí, às vezes eles dão umas farpas no governo, se ofendem, não sei o quê, mas no fim do dia sentam juntos, estás a ver? Nós vimos agora os padres sentados com o João Lourenço, aquele padre também que ele chamou de cabeça de peixe podre, 5 ou 10 kilobytes, ou sei lá como é que é, também já sentaram e não sei o quê. Por quê, pá? Porque eles conseguem controlar a própria revolução por via disso. Eles não se mostram neutros, eles precisam de fazer um papel de muitas vezes atacar o Estado, estás a ver? Mas para criar aquele mamo, para eles poderem ter o apoio da população e depois negociar com o Estado e tudo fica equilibrado. Porque nós temos aqui jogadas que são muito profundas. Quando você começa a entender engenharia social, você chega no ponto central, no ponto nervoso de como é que o Estado funciona e como é que o Estado consegue se manter apesar da produção em massa de miséria, de pobreza e da ausência de resolução daquilo que são os problemas sociais, quando o Estado não cumpre o seu papel, porque o Estado consegue controlar todos esses aspectos e por causa também da questão da religião. A nossa dignidade depende do relacionamento que a gente tem com a igreja. Vocês começam já a ver isso, até que ponto é que isso é extremamente perigoso para a questão da autodeterminação. Enquanto que outras religiões, como é o caso do hinduísmo, budismo, ele te diz que a dignidade é aquilo que você já tem dentro de ti. O princípio da dignidade, o princípio de Atma é o princípio da dignidade. Não depende de nenhuma instituição. O próprio indivíduo já está consciente que a dignidade depende dele e que ele é uma expressão divina da consciência cósmica. Nós, dentro da religião cristã, nós não temos esse conceito. Nós temos a religião como um instrumento que negocia com a política e com a autoridade do próprio Estado. Ou seja, a religião, em diversos aspectos, ela reforça a autoridade do Estado. Reforça a autoridade do Estado. Então, essa cena aqui, é que eu tive aqui a ver, essa hora mesmo, fui fazer um estudo, antes de entrar aqui na live, fui fazer um estudo rápido, qual é a religião determinante no Nepal, porque quando você fala de religião determinante, você tenta falar do mindset, ou da mentalidade coletiva de um determinado povo. Então, significa que a mentalidade coletiva, quando ela é construída, com essas bases que eu te estou a apresentar aqui, com os princípios inalienáveis da própria religião, que não podem ser feridos pela interferência direta da agenda política do Estado, então o Estado não consegue prever nem controlar a revolução. Estás a entender? Porque quando aquele povo sentir que a dignidade dele está ameaçada, ele vai lutar para defender essa dignidade. Nós não. A igreja, se nos falar porque vamos ter calma, vamos não sei o que, o povo mesmo vai acalmar e não sei o que, porque você depende da igreja para você validar a tua própria dignidade. Estás a ver? Não sei se vocês estão a entender. Vai indo, estamos a perceber. Estamos a seguir. Vamos a entender, Cotizito, estamos a entender. É justamente isso. Portanto, um dos problemas que a gente tem, mesmo lá em Angola, em África, na maior parte desses estados, mano, não vamos nos mentir, é a religião. A religião, claro. O formato que a religião chegou e o pacto que a religião tem constado. Estás a ver? Isidro, é o seguinte. Pronto, o Nepal é que? Qual é budista, são budistas, são... Hinduísta-budista. Indo-budista. Então, ele tem consciência coletiva, que podemos assim dizer, ele tem uma visão só, um foco só, porque eles são mesmo só indo-budista. Os princípios, é o que eu te disse, os princípios da religião indo-budista, da religião budista e da religião hinduísta, eles colocam a dignidade como um princípio universal. Estás a entender? Quer dizer que há uma divindade, a divindade Atma é a divindade que testifica o princípio da dignidade, o princípio da dignidade pessoal, que diz que o indivíduo é uma parte dessa consciência cósmica que existe dentro desse sistema espiritual. E que em si o indivíduo já tem a dignidade dele não depende do Estado. A nossa dignidade aqui, para nós que fomos colonizados, nossa dignidade depende do Estado. O Estado é que tem que ter, é que arranja a escola, o Estado é que faz não sei o que. Então, essas coisas que o Estado dá é que prevê a dignidade do indivíduo. Mas dentro do sistema hindu-budista, a dignidade é inerente à natureza do indivíduo. Quer dizer, o indivíduo já é digno. Estás a ver? Individual. O indivíduo já é digno, ele não depende de uma religião para validar a dignidade nele. Nós não, nós dependemos da religião.
E a religião, como é parceira do Estado, consegue controlar os indivíduos. Daí é que os nossos processos revolucionários vão ser sempre sabotados, ou eles vão triunfar quando a religião quiser, quando haver uma agenda dentro do sistema religioso, quando eles disserem que o MPLA tem que sair, eles vão conseguir mesmo mobilizar a população para tirar o MPLA. Mas enquanto eles tiverem, os seus interesses tiverem todos os interesses deles estiverem em salvaguardados e etc. Eles nunca vão criar uma consciência, uma mentalidade na população da necessidade de defender a sua própria dignidade. Portanto, enquanto a nossa dignidade depender da validação da religião enquanto instituição, ok? Nós vamos estar fodidos, por quê? Porque a igreja em África, ela depende de uma instituição maior. Por exemplo, a igreja cristã e não sei o que, essas aí, vão depender de um Vaticano e não sei o que. Nós sabemos qual é o papel do Vaticano no mundo com relação ao eurocentrismo, com relação à defesa dos interesses políticos e econômicos do Ocidente. Está aí um ponto para a gente discutir. Esse ponto é muito válido. Muito válido. Esses senhores que a gente vê nessas igrejas, eles negociam com os políticos da nossa terra, por isso é que as coisas não vão mudar. Enquanto que, num sistema indo-budista, você não precisa de negociar com nada, você sabe que a tua dignidade está a ser atacada e você tem que defender a tua dignidade a partir de você. Estás a entender? Balaban, isso vamos discutir até 2050, não vamos sair daqui. Vamos ainda dar a palavra aí, o Ruka entrou agora. Não, o Ruka é o Ruka mesmo, é o Ruka. Estava aí uma menina, mas a menina saiu. Então vamos dar o Ruka. Ruka, estamos aqui a falar do sistema, então o problema que está no Nepal. É como então? Lá Calaiá. É como? A minha opinião é mesmo, é isso que eu queria dizer, que o Isidro acabou de falar. Hein? Eu ainda falei sobre isso hoje numa live de uns jovens angolanos, mas eles não perceberam. Eu chego à conclusão que a maioria dos angolanos não entende essa linguagem quando falamos do espiritual, identidade espiritual e cultural. E é isso, o povo do nepalês, mano. Eles falaste na live do Dr. Norton. O povo do nepalês tem uma identidade justamente espiritual muito forte. E um povo assim tem autoestima, tem dignidade. Por isso é que eles são unidos. Um povo que tem dignidade, tem autoestima, tem conexão espiritual com seus ancestrais, não aceita abuso. Em Angola não, mano. Em Angola estamos mal. Nosso povo está perdido. Não é? Está fragilizado espiritualmente. Por isso é que é manipulado. Ainda por cima, tem igrejas que dizem que a salvação é individual. Então pronto, não há união mesmo. Quer dizer, cada um por si, né? A salvação lá em Angola, na igreja ele fala, o pastor fala que a salvação é individual, né? Tem que esperar o milagre, é só rezar. Então, tá assim, mano, nosso povo vai ser manipulado. Essa é a minha opinião, mano. Então, enquanto nós não resgatarmos a nossa ancestralidade, nossos valores espirituais, cultural, vai ser impossível termos força mental para enfrentar esses abusos. As pessoas estão a pensar que aquilo que está a chamar de geração Z é simplesmente um fenômeno social. A geração Z não é só um fenômeno social, é um fenômeno espiritual também. É quando uma sociedade, os jovens são permeados pela força, é isso que o Ruka está aqui também a dizer, pela força primariamente da sua própria religião, da religião determinante naquele espaço, do sistema espiritual determinante naquele espaço. Então a geração Z é uma soma de fatores. O mindset, a forma que eles pensam, a forma que eles compreendem a união e a forma que eles compreendem a dignidade. Em Angola, o que você está chamando de geração Z, você está a ver. A nossa geração Z é a geração da prostituição, do exibicionismo, da opulência e etc. Essa geração da Jessica Pitbull, do tsunami, não sei o quê. Há uma injeção e uma infestação de um liberalismo desenfreado para matar o espírito dessa mesma geração. Ou seja, essa geração é controlada por via de processos de engenharia social. E é aí que a gente tem que também falar. Essa geração aí... Porque quando a gente diz assim, não, a geração Z deixou cair em nenhum sítio, a geração Z... a geração Z... Calma só, deixa só terminar. Quando a gente diz que a geração Z em qualquer lugar é uma ameaça ao Estado,
É mentira, não é bem assim, porque a geração Z é um conjunto de fatores. Você não pode dizer que a geração Z do Nepal é igual à geração Z da Angola, porque com as pessoas que depois começam a criar uma euforia, a generalizar e a falar que aquilo que aconteceu no Nepal também vai acontecer em Angola porque a geração Z é a geração Z. Não, não é bem assim. A geração Z é um conjunto de fatores, ok? E o ponto aqui mais interessante é nós dizermos assim, qual é a mentalidade da geração Z de Angola? Porque cada geração Z tem a sua própria mentalidade, mas nós não podemos esquecer que essa mentalidade é determinada, ok? A geração Z do Nepal, por exemplo, a mentalidade aí, ela é determinada por aquilo que eles compreendem como dignidade, etc., alguns princípios que estão dentro do sistema espiritual indo-budista. Estás a ver? Eles são uma emanação daquilo. Agora, em Angola, a nossa geração Z é uma emanação, por exemplo, do cristianismo, que é a estrutura religiosa dominante. Mas essa estrutura religiosa dominante, ela é uma instituição política. Nós temos que pensar na religião Angola não como um caminho para ir no céu, blá, blá, essa conversa, tudo isso tudo aí é só o molho. É o molho dessa instituição. Porque o fim é a dominação. O objetivo principal é a dominação e a parceria que a religião tem com o Estado. Estás a entender? O que significa que a nossa geração Z... Só um pequeno ponto. Só um pequeno ponto. O que toda a falar é correto. Mas só que as gerações não são medidas por ideologia. São medidas por anos. Tem os boomers, aqueles chamam de boomers, que são aqueles que são os filhos da Segunda Guerra Mundial. Depois tem os milenares, que eu acredito que é aquela geração entre 80 e 2000. De 2000 para frente é que é a geração Z. Então, não é uma questão de ideologia ou uma questão religiosa, é uma questão de datas. É só isso que eu queria dizer. Não, você está fazendo uma confusão com aquilo, você está a distorcer aquilo que eu estou a dizer. Eu não estou a fazer essa cronologia aqui que você está a trazer para determinar o que é a geração Z dentro de uma perspectiva cronológica, de dizer a geração Z surge disso, daquilo. Não, eu não preciso disso ainda. O que eu estou a dizer aqui só é que, apesar de tudo, cada geração, a geração independente dos processos que ela passa, ok? A geração, ela é um produto de vários fatores que estão associados à mentalidade de um determinado grupo dentro de uma área geográfica. E esses fatores são fatores sociais. Acima dos fatores sociais estão os fatores religiosos, os fatores que determinam as bases da mentalidade do grupo, da psicologia de grupo. É isso que eu estou aqui a elencar, primariamente. Por isso é que eu estou a dizer que a geração Z também é conhecida como a geração da tecnologia. E como é que essa tecnologia está a ser usada, por exemplo? Em Angola, a tecnologia é usada como o quê? Como um caminho de desvio da consciência da sociedade. Porque você, quando entra nas nossas redes sociais, é muito meme, é muita prostituição, é muita promoção de pessoas que têm problemas mentais. Por exemplo, a Jéssica Pitbull é para estar numa psiquiatria, mas na nossa sociedade o estado dela mental é glorificado. A fala dela, tu quando faz uma leitura morfológica do rosto da Jéssica Pitbull, você vê que aquela miúda está doente, aquela miúda tem transtornos mentais, mas dentro da nossa sociedade ela é promovida como uma referência dentro da sociedade e ela é usada como elemento de desvio dentro dos espaços que congregam a consciência que congregam a consciência coletiva, tipo redes sociais, televisão, comunicação social. Ela está lá, significa que ela projeta uma imagem para dentro da sociedade. E aquela imagem é vista como uma referência e permite que o estado mental dela se reproduza no seio da população.